Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz o texto: Mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 2, 1 a 4. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O versículo 38 e 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Aleluia. E com base nestas palavras, alguns consideram o evangelho quadrilátero, o evangelho que prega a salvação, que prega a cura divina, o batismo com o Espírito Santo e a volta do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos assim fizeram. A palavra de Pedro, a primeira mensagem, após receberem o Espírito de Deus, a mensagem de Pedro é: arrependei-vos cada um e sejais perdoados os vossos pecados. É a mensagem de salvação. E ele diz: e sereis batizados, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina e a volta do Senhor Jesus Cristo. E alguns críticos dizem que este evangelho da continuidade dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, ficou em Jerusalém e que cessou depois disso, só é para a época dos apóstolos. Mas nós temos na história, teologia histórica, conta que a continuidade desses dons do batismo, da cura, do falar em língua, perdurou durante os séculos, até chegar em 1900, nos Estados Unidos, na rua Azusa. Novamente eles começaram a falar disso com vigor, e houve um grande avivamento. Agora, a história das Assembleias de Deus, ela começa com dois jovens suecos. O primeiro é Gunnar Wingre, que era um sueco, nascido em Ostra, na Suécia, no ano de 1879. Ele era de pais batistas, vivia ali em um lar evangélico, mas ele leu numa revista sobre a necessidade de enviar pessoas, missionários, para falar de Jesus para o mundo, que o mundo vivia num caos espiritual. As igrejas do período, principalmente no século XVII, na Inglaterra, a igreja anglicana já não acreditava mais no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, os sermãos eram enfadonhos, às vezes em latim, o povo não entendia. E por isso John Wesley vem falando do batismo, aliás, vem falando do renovo, da santidade, do evangelho de salvação. Então ele leu numa revista e ele se dispôs, ainda jovem, disse: eu preciso ser enviado para pregar este evangelho. E ao mesmo tempo também que ele esteve muitas vezes doente. No Brasil, ele se retirou do Brasil pelo menos 3 vezes para tratar da saúde, porque era muito doente, a saúde muito debilitada. Um outro jovem chamado Gunnar Wingre, Gunnar Wingre Danielberg, que nasceu na Ilha do Lobo, também na Suécia, uma vila pacata, mas eles de pais luteranos, e a vila era toda, ele de pais batista, e a vila era toda luterana. E por os pais dele não batizarem ele quando criança, houve uma pressão social para que a igreja pudesse batizar Danielberg. E ele conheceu Levi Petrus. Quando ele veio para a América, que ele volta, Levi Petrus já dizia: olha, o batismo com o Espírito Santo, ele não ficou para a época dos apóstolos. O batismo no Espírito Santo, ele continua até hoje. E Danielberg, quando chegou em Chicago a trabalho, ele, na Igreja Batista, teve uma conferência.
E em Chicago, ela sofria influência do metodismo wesleyano, que o Wesley pregava a santidade, o Wesley pregava a santificação, o jejum, a leitura da Bíblia, o preparo, a busca pelo Espírito de Deus na vida. E ali em Chicago as pessoas estavam também com este propósito. Movimento de holiness, movimento de separação, de santidade. Ali em Chicago também, Charles Parham já estava estudando esse Atos dos Apóstolos que nós acabamos de ler, e dizia ele no texto, olha aqui, o texto está dizendo que esta promessa do Espírito Santo, ela diz respeito a eles, diz respeito a vós, diz respeito aos que estão longe e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E Parham dizia, nós fomos chamados, então vamos buscar o batismo com o Espírito de Deus. Então a Chicago estava vivendo esse momento. O William Seymour, também um negro, que ali em Los Angeles, estudando essa palavra, também estava buscando o avivamento. Meus irmãos, no século XIX, as pessoas que estavam buscando de Deus, eles começaram então a receber o batismo com o Espírito Santo. Houve uma conferência na Igreja Batista em Chicago, e estavam ali dois jovens, os dois jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e ambos diziam, nós temos uma chamada. Daniel Berg dizia, eu sinto a arder de Deus para me pregar, eu não sei aonde, mas eu preciso me santificar, me preparar, buscar o batismo para me pregar o Evangelho. Gunnar Wingre dizia, eu também sinto isso. E eles estavam na conferência em Chicago, e naquele culto, os dois foram batizados, começaram a falar em outras línguas. Quando chegou na pousada em que eles estavam, o dono da pousada, que era um pintor, mas homem usado por Deus, que já tinha sido batizado com o Espírito Santo, que já tinha os dons espirituais, de repente ele arrumando algo na cozinha, enquanto os missionários estavam no quarto, foi usado por Deus e começou a profetizar. E virou para os dois e disseram, vocês dois que têm chamada, o Senhor Deus manda dizer a vós, que o local da vossa chamada missionária se chama Pará. E falou em línguas, e a língua que ele falou era o português. E os missionários chegaram na biblioteca, procuraram no Papa, localizaram o Pará, na América do Sul, no Brasil, e eles então começaram a orar para que Deus enviasse eles. No dia 5 de novembro de 1910, eles pegaram um navio chamado Clemente, e então passaram 14 dias em alto mar. Mas dentro desses 14 dias, os registros históricos, a biografia de Daniel Berg e Gunnar Wingre, diz que eles não pararam. Dentro do navio, andava de porão a porão, dizendo, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo em breve voltará. E ali no porão da classe C, porque eles não tinham dinheiro para ir lá nos camarotes. Então ia embaixo, junto com as cargas. Tinha algumas pessoas que estavam doentes. E eles disseram, Jesus Cristo salva e Jesus Cristo cura. E um doente no navio disse assim, se Jesus Cristo salva e cura, se Ele me curar, eu vou aceitar Ele como Salvador. Daniel Berg disse, crê no Senhor Jesus Cristo, a tua fé te salvará. Ele disse, eu creio. E no porão o homem foi curado e o nome do Senhor foi glorificado. No dia 19 de novembro eles chegaram em Belém, 1910 desembarcaram os missionários. Sem falar a língua, sem conhecer a cultura, foram enviados, não tinha oferta, não tinham sustentos para eles. Mas eles tinham Deus na vida, tinha uma chama que ardia para falar de Jesus Cristo. E foram recebidos na Igreja Batista em Belém, o pastor Eric Nilson, que recebeu eles. Ali já tinha a igreja metodista, pastor Justo Nelson era o pastor da igreja metodista, a igreja presbiteriana e a igreja batista. Como eles eram batistas, ficaram hospedados na igreja batista. E eles então chamaram o Eric Nelson e disse assim, pastor, olha, nós viemos de Chicago, estivemos numa conferência em Chicago, e ali o Senhor nos batizou com o Espírito Santo. Eric Nilson ficou quieto, não concordou, mas não disse nada. Mas de repente eles falando, irmãos, falando que Jesus Cristo salva e que cura. Tinha uma irmã que ela tinha um câncer nos lábios. Ela era professora da escola dominical. Já não podia estar na igreja, já não podia cantar, já não podia lecionar. Mas quando ela ouviu dos missionários que Jesus Cristo cura, ela chegou para Gunnar Wingre e disse assim, você pode orar por mim? Coloca as mãos na minha cabeça, porque eu acredito que Ele cura. Na oração do pastor Gunnar Wingre, ela foi curada do câncer. Veio para a igreja e ela disse, eu fui curada. Agora eu quero saber mais da palavra. Gunnar Wingre disse, você pode ser batizada com o Espírito Santo. Ela, como é que eu faço?
faço? Eles busquem o batismo. Ela chegou no culto, dobrou o joelho, começou a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 hora da madrugada. O Espírito Santo desceu sobre a vida da irmã Celina de Albuquerque e ela começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falasse. A sua amiga, a irmã Maria de Nazaré, uma cearense que veio do Ceará para trabalhar em Belém. Belém era o fluxo do movimento por causa da seringa, do pau-brasil, do ouro. Então era muita gente ali. E ela estava ali, ela viu a sua amiga sendo curada e sendo batizada. Disse, eu também quero, porque parece que é algo muito bom. Chegou para o missionário e falou, missionário, como que eu faço para também ser batizado? Ele disse, comece a orar, que Jesus vai te batizar. Ela chegou em casa, começou a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, buscando o batismo com o Espírito Santo. O Senhor batizou a irmã Maria de Nazaré com o Espírito Santo. Pastor Eric Nils não concordou, disse, olha, nós não acreditamos nisso. Apesar das curas, ele disse, nós não acreditamos. Apesar dos milagres, ele disse, não acreditamos. Vocês devem se retirar. Nós vamos excluir os membros que foram batizados e que foram curados. E eles tinham que deixar o porão da igreja, sem dinheiro. A irmã Maria, a irmã Celina Albuquerque, vamos ficar lá em casa. Chamou o marido Henrique Albuquerque, que era um marinheiro, disse, nós precisamos de um local para os missionários. Os missionários foram orar. Aí depois as pessoas disseram, mas que foram excluídas, foram para a casa da irmã Celina de Albuquerque. E ali já tinha 20 pessoas, dizendo assim, missionário, eu fui batizado, eu fui curado, os meus parentes, os meus amigos querem ouvir o evangelho. E ali, naquele dia que o missionário se levantou, no dia 18 de junho de 1911, ele dirigiu o primeiro culto pentecostal, já agora na casa da irmã Celina de Albuquerque. Daqui a pouco já não eram mais 20, eram 30 pessoas. Daqui a pouco não eram mais 30 pessoas, eram 60, já não cabia no salão da irmã Celina Albuquerque. Vamos alugar um local. Alugar um local. Meus irmãos, e as igrejas se reuniram para desclassificar o movimento pentecostal. Começaram a dizer que era um movimento herético, um movimento satânico, um movimento que as pessoas eram canibais, tomavam sangue das pessoas. Daqui a pouco os jornais começaram a ir no movimento, aonde tinha as pessoas para fazer registro do que acontecia no culto. E o primeiro jornalista escreveu na Folha do Norte, que era um jornal de grande circulação no estado do Pará, dizendo assim, que eles eram heréticos, que tinha um bode debaixo da mesa, que as pessoas eram estranhas, pensando que ia retaliar o movimento. Mas aconteceu o contrário, a população queria ver esse movimento estranho. E quando chegaram lá, depararam com a mensagem de salvação, de cura, de batismo e com a volta de Jesus Cristo. E um dos jornalistas, ele estava no culto, aí depois ele não aguentou. A matéria que ele tinha feito contrária, ele começou a dizer, não, o que eu vi nesse movimento, escreveu em toda a Folha do Norte, o que eu vi nesse movimento foi o Senhor Jesus Cristo enchendo pessoas. Eu vi pessoas alegres, entraram tristes, saíram alegres, entraram com problemas, saíram sem problema. Eu vi cego sendo curado, eu vi aleijado andar, eu vi o mover de Deus, e as pessoas vieram para ouvir a mensagem do Evangelho. Pastor Gunnar Wingre, ele conta na sua biografia, diz que ele estava no culto, quando de repente tinha um paralítico, ele não andava, era um paralítico. E ele começou a pregar que Jesus cura, o paralítico respondeu, perguntou para ele, pastor, eu posso andar? Ele disse, se você tiver fé, Jesus Cristo pode te curar através da fé e você vai andar. O paralítico levantou e começou a correr de um lado para outro, e o Senhor batizou ele com o Espírito de Deus. E uma mulher cega chegou e falou assim, pastor Gunnar Wingre, eu sou cega, se Jesus cura eu queria ver. Ele orou por ela, está enxergando, ele conta na biografia, e ela disse assim, eu estou vendo pessoas igual nuvem. Eles vão orar mais. Orou para ela, está enxergando? Aí ela disse, eu estou enxergando as pessoas, os olhos, o cabelo, as unhas da pessoa, porque eu estou curada pelo poder de Deus. De repente, quase no final daquele culto, um homem entrou com um filho morto nos braços. E disse assim, missionário, Jesus Cristo cura, você disse, ele salva, ele batiza, mas ele ressuscita, porque o meu filho acabou de morrer. E as pessoas dizem, isso agora é difícil, esse é um milagre difícil.
Gunnar Wing disse: não, para Deus nada é impossível. E ele disse para o homem: se você crê, você pode ver a glória de Deus. O homem estendeu o filho assim, e o filho começou a tossir e a chorar, e foi ressuscitado pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia. Um dos irmãos que recebeu uma cura, chamado Crispiano Fernando de Melo, ele disse: pastor, eu preciso ir para as ilhas de Marajó, meus parentes estão lá, não conhecem o evangelho. Aí o pastor autorizou, ele foi para a ilha, pregar o evangelho. Quando ele voltou, ele disse assim: pastor, ali tem 60 almas que aceitaram a Jesus Cristo. Aí o pastor Gunnar disse: nós precisamos de ceifeiros, precisamos de homens que possam pregar o evangelho. E então ele separou Isidoro Filho como pastor em 1912. Em 1913 separou Absalão Piano para pregar o evangelho. Meus irmãos, eu estive na região de Bragança, de Belém a Bragança, é chamado Centro Metropolitano. Tem a capital, aí vem Morumbi, aí vem outras cidades, até chegar em Bragança são 400 quilômetros. Hoje você faz no asfalto, de ônibus, de van, de carro, é muito bonita a região, muito boa. Mas naquela época não, naquela época era a linha do trem só. E Daniel Berg, cheio de Deus, encheu a sua mala de Bíblias, de harpa, e disse assim: eu vou evangelizar todo esse povo da linha do ferro. E ele fez os 400 quilômetros a pés. A sola do sapato não tinha mais, colocava um papelão. Ele todo descalço, às vezes não tinha o que comer. Quando ele chega em Bragança, a história dele da biografia de Daniel Berg, diz que ele chegou em Bragança, o padre da cidade havia dito: olha, vem um homem aí que ele tem a capa preta. É um homem que ele entra nas casas, estrupa as crianças. Tome cuidado, não abra a sua porta. Quando ele chegou de manhã, as casas de Bragança, que era pequeno, estavam todas fechadas. E ele bateu numa casa, ninguém abriu, bateu noutra, ninguém abriu. Quase uma hora, ele tinha comido o último sanduíche que ele tinha levado. Ele sentou num degrau de uma casa e ele disse assim: Senhor, hoje eu só quero pão. Se você me der pão para me ter vida, eu só quero pão. E uma mulher que tinha ido na feira, em Bragança tem a feira, na beira do rio, a cidade é na beira do rio, eu estive lá. E as pessoas compram ali o peixe, compram o tucunaré, compram o tucupi para fazer o molho. E ela veio com tudo isso, e ela disse: sai da minha porta, indivíduo. E ele só virou porque não conseguia levantar, ela passou e bateu a porta. E ela então começou a preparar o peixe, e aquele cheiro de peixe quase desmaiou o missionário. Disse: Senhor, eu só quero pão. E de repente a mulher abriu a janela e falou assim: você quer almoçar comigo? Ele nem respondeu, ele já foi e sentou lá e começou a comer desesperado. E ela começou a chorar e a tremer. E ele disse assim: mas por que você está chorando? Ela disse: porque o padre falou que você é perigoso e eu te coloquei dentro de casa. Agora eu estou com medo. Ele parou, empurrou o prato e disse assim: não, minha senhora, eu não faço mal, eu só faço bem. Sirva um Jesus que ele salva, sirva um Jesus que batiza, sirva um Jesus que ele cura, que breve voltará. E ela chorando disse assim: se esse Jesus cura, eu quero que ele cure minha filha, que é paralítica, que está na cama, não anda e nem se move. Aí ele chegou, entrou no quarto, ele tocava violão. Não sei se vocês já ouviram áudios dele tocando, cantando. Já achei uma flor gloriosa. E ele olhou no quarto, tinha um bandolim, ele começou a tocar o bandolim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Quando ele cantou, a menina sentou na cama. A menina que não andava, que era paralítica, sentou na cama. Quando ela sentou, a mãe começou a gritar. Ele disse: calma, minha senhora, ela vai andar. E continuou cantando. E de repente a menina saiu no quarto andando. Foi batizada a mãe, foi batizada a filha. Os vizinhos chegaram com faca, com facões. O homem da capa preta está estupando. Quando chegaram que viram a menina andando, ele disse: não, não é isso não. E quando o Daniel Berg pregou o evangelho, ali 20 pessoas aceitaram. Meus irmãos,
Eu estive na igreja, estive olhando o templo lá, 107 anos, naquela época eu fui, que havia completado a história das Assembleias de Deus ali, por causa desta ação do missionário. E você começa a analisar a história, no ano de 1911, quando eles saíram, eram 13 pessoas, que o pastor Gunnar Wing pregou o evangelho, 4 receberam a cura do batismo com o Espírito Santo. No ano seguinte, em 1912, já eram 41 pessoas que ele tinha ganho para Jesus. E dessas 41, 13 eram batizadas com o Espírito Santo. Em 1913, um ano depois, 40 pessoas eram salvas. E dessas 41, 121 batizadas com o Espírito de Deus. No ano seguinte, 1914, eram 190 almas. E dessas 190, 136 falavam línguas estranhas. 4 anos depois da fundação, 384 vidas, 276 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Depois nós vemos 50 anos de história das Assembleias de Deus em todo o território brasileiro, em todo o município. Quando completou 90 anos, o nosso presidente, pastor José Wellington, disse assim: aonde tem Coca-Cola e Correio, tem as Assembleias de Deus. Aí um dos nossos missionários falou assim: pastor, tem lugar que não tem Coca-Cola, tem lugar que o Correio não vai, mas a Assembleia de Deus está lá pregando e salvando. Hoje a maior denominação pentecostal do mundo é as Assembleias de Deus. Por quê? Porque somos os melhores? Não, porque Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e está perto de voltar para buscar a sua igreja. Jesus Cristo continua salvando almas, meus irmãos. Continua salvando, não interessa o tipo. Um irmão chegou assim: pastor, chegou ali no vaso da igreja e falou assim: pastor, eu posso te convidar? É um macumbeiro do bairro, é muito perigoso, sexta-feira fica cheio de carro, mas ele disse que quer vir no culto de libertação. Eu falei: convida ele, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Ele veio assistir o culto. Na hora do apelo ele veio e disse assim: pastor, vem aqui. Eu disse, ele disse assim: pastor, eu quero paz. Aonde que eu encontro paz? Eu falei: o príncipe da paz é Jesus Cristo. Aceita Jesus Cristo que você vai ter a paz. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Na década de 90, quando saiu a Bíblia de Estudo Pentecostal, eu não tinha dinheiro para comprar ela, mas eu tinha um relógio, eu troquei a Bíblia num relógio. E eu amei aquela Bíblia, comecei a estudar ela de capa a capa, os estudos. Quando foi em Apocalipse capítulo 21, estava estudando aquele texto. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Irmãos, quando eu estava memorizando o capítulo 21 de Apocalipse, estava sozinho em casa, era 15 horas, 3 horas da tarde. A esposa tinha ido visitar. Deu a sensação que a cidade ia descer naquele dia. Eu corri fora, dei uma olhada, o céu estava brilhando, sol quente de setembro. Eu voltei e comecei a ler o texto, memorizar. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. E a sensação que ia. Quando eu olhei para o céu, o que desceu foi a glória do Espírito Santo. E eu fiquei dentro de casa, falando em mistério, das 3 às 5 da tarde. Porque o Espírito Santo me batizou, o Senhor Deus me batizou, Jesus Cristo batizou com o Espírito Santo. Ele continua batizando hoje. Olha, a história é contada. Hoje nós estamos vivendo um momento bom. A igreja vive em berço esplêndido. Mas a história está no registro que não foi fácil para os missionários. Otto Nelson estava na Alagoas, pregando o evangelho quando o seu filho morreu. Aí ele foi para enterrar no cemitério da cidade. Aí o padre e o delegado vieram e disseram assim: seu filho foi batizado na igreja? Não foi, nós somos cristãos. Ele não pode ser enterrado nesse cemitério. Ele é indigente, ele é pagão. Otto Nelson teve que pegar seu filho, achar um pedaço de terra para enterrar. Então não foi fácil a vida desses homens. A Frida Wingre, ela conta na sua biografia que Gunnar Wingre era muito doente. Ele era muito doente, tinha problemas estomacais, não conseguia trabalhar, vivia muito acamado, morreu cedo, com 50 e poucos anos. E ele então
estava doente. Ele passou nas populações ribeirinhas, falando de Jesus. Jesus Cristo salva, cura, batiza, não ganhou alma, adoeceu, pegou uma febre e pegou uma doença que me foge o nome agora. E ele ainda foi perseguido na beira-rio onde ele estava. A irmã disse assim: olha, está vindo uma população aí, pastor, para te matar, foge! E ele correu pelo fundo, caiu na floresta amazônica, passou alguns dias, alguém deu pouso para ele, chegou em Belém, ficou quase 30 dias doente, todo inchado. E quando ele chegou em casa, ele via no pensamento: olha, isso não é para mim, eu estou novo, minha esposa nova, somos recém-casados, eu vou convidar ela para a gente voltar para a Suécia, é um outro clima, o nosso povo está lá, os familiares estão lá, a nossa casa está lá, vamos voltar, já deu. E, enquanto isso, Frida, que ficou em casa, que tinha estudado música, era musicista, depois de Paulo Leiva Macalão, ela é a segunda que mais compôs hino da harpa cristã, tocava violino, era uma enfermeira, era de missões e tinha vários outros preparos. E de repente ela em casa, que o Gunaving tinha deixado ela com algumas bananas e um pouco de farinha. Enquanto ele foi visitar, não ganhou alma, foi perseguido e ainda voltou doente. Ele disse: vou voltar. E ela em casa escrevendo uma letra. Enquanto ela estava escrevendo, ela disse: eu vou mostrar, porque essa é uma das composições mais bonitas que eu já fiz. E guardou a letra, esperando o marido chegar, para ela apresentar a música que Deus tinha dado para ela. E ele chegando em casa, disse: eu quero te contar uma coisa. E ela disse: eu quero te contar uma coisa. E ela disse: não, deixa eu te mostrar primeiro o que eu tenho. E ele falou: não, deixa eu falar logo a proposta que nós temos. Você vai gostar. Ele achou que ele ia gostar de voltar para a Suécia. Ele disse: não, calma aí, senta aí que eu vou apresentar. Entrou lá, pegou o violino, colocou a partitura e começou a apresentar o hino que ela tinha composto para o marido. E ela começou a cantar: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. E logo após vai escurecer. Avante em Cristo cansando, em oração vigiando o espelho. Senhor, Amanagashuri Banahai, Deus de glória. Aleluia. Quando ela terminou de cantar, ele estava chorando, meu irmão, porque o hino estava falando com ele, para não desanimar, para não deixar a cruz. Chegaria o dia, quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Amaná, Shuribanaga, Suriadama. Aí ela disse: fala agora. Ele falou: não, minha flor, não tenho nada para falar não, nós vamos continuar com a obra de Deus, vamos continuar ganhando alma, evangelizando, porque esta cruz é nossa. E agora, meus irmãos, nós estamos aqui por causa desses homens, fomos alcançados com a paz, com o evangelho, por causa da mensagem da palavra de Deus. Nós precisamos continuar falando que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Não pode fugir dos nossos sermões que Jesus Cristo vai voltar. Qual foi a última mensagem que você ouviu sobre o arrebatamento? Qual foi a última mensagem que você ouviu? Te prepare, porque as portas do céu logo vai se abrir para buscar a igreja. Nós estamos vivendo nesses últimos dias. Os missionários não estavam preocupados em fazer patrimônio, não estavam preocupados em ganhar dinheiro, não estavam preocupados, deram a vida por almas para Jesus. Muitas pessoas vêem no ministério um trampolim para a fama, para o dinheiro, para guardar tesouro. Mas eu digo para vocês hoje, a volta de Jesus está próxima. Os sinais estão cumprindo, as guerras estão acontecendo. O que nós estamos vendo no cenário político, cenário econômico, cenário religioso, social, o que é? Sinais da volta de Jesus. Precisamos continuar na mensagem dos missionários. Santifica-os na palavra, a tua verdade é a palavra, porque Jesus Cristo está às portas. E só vai subir quem estiver preparado,
quem estiver salvo, quem estiver aguardando a volta de Cristo. Eu convido você para ficar de pés agora, glorificar a Jesus, pelo menos um minuto glorificando a Ele, agradecendo, porque hoje, se você está aí, porque alguém falou de Jesus, se você está com alegria no coração, com paz de espírito, porque alguém sacrificou a sua vida para mostrar que Jesus Cristo salva, cura, batiza e que em breve voltará. Tem alguém para Jesus? A primeira pessoa onde está? Dê um sinal com a mão. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. E se estiver doente, o poder do Espírito de Deus pode curar a sua vida hoje. Onde está uma pessoa para Jesus? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém para Jesus? Estamos esperando, aguardando você, para que venham aqui à frente receber a mensagem, uma oração, a oração salvífica. Você será um novo homem, uma nova mulher, e o Espírito de Deus te renovará. Tem alguém? Venha correndo, que nós já vamos orar. Nosso horário já nos convida a parar. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Irmãos, veja se tem alguém. Olha aí, pessoas aceitando a Jesus Cristo. A mensagem de salvação ainda é válida para o dia de hoje. Jesus Cristo em 2023 continua salvando, continua curando, continua batizando com o Espírito Santo. Meus irmãos, é o maior milagre este. É bonito ver paralítico andar, cego, é muito bonito. Ver pessoas sendo curadas, é bonito. Mas perdoar pecado, só Jesus pode perdoar pecado. Está escrito na Bíblia que o Senhor Deus faz a festa diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Então no céu está em festa. O profeta Isaías disse assim: todavia o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aleluia. Ele está alegre porque valeu a sua obra, valeu enviar os discípulos, valeu enviar os missionários, valeu pregar a mensagem. E nós estamos aqui, pessoas aceitando a Jesus. Tem mais alguém? Mais alguém para Jesus? Vem correndo, nós já vamos orar. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Se não tem, eu quero fazer um segundo pedido. Tem alguém doente? Alguém que precisa de um milagre, de uma cura? Vem, é o segundo pedido. Eu vou orar por você, não é eu que curo. A oração da fé curará, salvará, curará o enfermo, e o Senhor o levantará. Esta oração é em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo é que vai ser curado. Tem alguém? Nós estávamos visitando uma irmã, e ela estava em um câncer terminal, e falamos para ela: vai no culto de curas e libertação, Deus pode te curar. Mas falamos da boca para fora, porque pela condição que ela estava, câncer terminal, pastor Jacques, na cama. Mas quando foi no culto de libertação, ela chegou com 2 pessoas, os filhos, trouxeram ela. Ela ouviu, na hora de chamar para a oração, ela veio, 2 pessoas segurando ela. Nós descemos lá para orar por ela. Oramos por ela. Ela voltou para casa, deitou no seu leito, mas no outro dia ela levantou, assentou-se na cama e disse: eu quero comida. Deram comida. Quero bebida. Deram bebida. 15 dias depois ela estava no médico. O médico olhou todos os exames e disse: não, você vai para Santa Rosa, faça um novo exame, porque talvez a minha máquina está com defeito. Ela foi no Santa Rosa. O médico lá fez os exames, trouxe para ele e falou: não, eu acho que do Santa Rosa também não está bom. Vai no pronto-socorro, que ali tem os melhores equipamentos. E ela foi no pronto-socorro. Ela está lá com os 3 exames, está curada, vai no culto domingo, vai no culto terça-feira, está gorda, está glorificando a Deus, porque Jesus Cristo ainda cura pessoas e expulsa as enfermidades. Aleluia. Os irmãos, levante as mãos para cá, nós vamos orar. Em nome de Jesus, é Ele quem faz o milagre, é Ele quem perdoa o pecado e é Ele quem cura. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento que falamos a Tua palavra para a Tua igreja, estão aqui essas pessoas que estão aceitando o Senhor, a Ti, como único e suficiente Salvador. Te peço que perdoe os pecados,
lave a sua alma, façam deles uma nova criatura, escrevam o nome deles no livro da vida, preparam eles para o arrebatamento, para que quando a trombeta soar, eles subam contigo, para glorificar e morar nas mansões celestiais. Os irmãos que vieram, que precisam de um milagre, que precisam de uma cura, de uma porta aberta, nós não temos a cura, mas tu tem. Em teu nome tu disse que era para ir, em teu nome expulsariam os demônios, em teu nome as enfermidades bateriam em retirada. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, ordenamos agora que saia desse corpo, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, recebam a cura, recebam o perdão, recebam o poder de Deus, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Te pedimos estas bênçãos agradecidos, Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém.